Graça e paz, meus irmãos, graça e paz a todos e uma boa noite a todos que estiverem vendo esse vídeo, a todos que irão ver esse vídeo, né? Bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você ver este vídeo. E nesse vídeo de hoje, da página Academia Cristã da Reforma, eu irei falar com vocês a respeito de ortodoxia, ortopraxia e a questão das disputas, ou seja, dos debates, das discussões, certo? E para falarmos a respeito desses três tópicos, nós precisamos primeiramente definir o significado desses dois primeiros que eu falei, que é de conhecimento de muitos, mas de alguns não é de conhecimento o significado desses dois primeiros termos que eu citei. Então, primeiramente, vamos definir o que é ortopraxia. Ortopraxia vem do grego ortos, certo? Reto, e praxia, ação, ou seja, uma ação reta, uma ação correta. Ortodoxia, também no grego, vem de ortos, reto, e doxia, certo? Seria fé, ou seja, uma fé reta, uma fé correta, certo? Então, enquanto a ortodoxia busca uma ação, uma prática daquilo que se crê, né? A ortodoxia busca um entendimento correto daquilo que se crê. Então, pela lógica, primeiramente nós buscamos a ortodoxia, que é um conhecimento correto daquilo que nós dizemos crer, para que depois nós possamos fazer a ortopraxia, que seria a prática daquilo que se crê, ou seja, a prática correta daquilo que nós cremos, que nós aprendemos com o Senhor e com sua palavra, certo? Mas existem erros a respeito da busca por ortodoxia e ortopraxia, certo? Existem pessoas que buscam somente um em detrimento do outro. E como eu bem expliquei aqui, brevemente, um depende do outro, certo? Alguém que possui conhecimento correto da Bíblia, mas não busca colocar em prática, ele está em pecado. E alguém que busca, tem entusiasmo em fazer aquilo que a Bíblia diz, né? Ou seja, ele tem vontade de glorificar a Deus, mas ele não busca ter o conhecimento correto, uma fé correta, ele não busca a ortodoxia, essa pessoa também está em pecado, porque ela não tem como ter uma prática correta se ele não conhece o que está escrito. Então, uma coisa depende da outra. Tanto a ortodoxia depende da ortopraxia, quanto a ortopraxia depende da ortodoxia, certo? Então, vamos definir quais são os erros a respeito dessa busca por cada um e depois nós iremos falar das disputas, ok? Então, para falarmos de ortopraxia, eu vou citar o texto de Romanos, capítulo 10, verso 2, para nomear um erro de pessoas que focam somente na busca pela ação correta, certo? Pela prática correta, somente ortopraxia. E diz o seguinte, Romanos capítulo 10, verso 2, diz assim: Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, tem zelo por Deus, mas não com conhecimento correto, ou não com entendimento em outras traduções. Ou seja, Paulo está falando para essas pessoas que congregam na igreja de Roma, na Epístola aos Romanos, que eles têm zelo por Deus, ou seja, eles têm entusiasmo, eles têm vontade de fazer a obra, eles têm vontade de glorificar a Deus. Mas esse zelo, essa vontade é sem entendimento, sem conhecimento. Ou seja, eles querem fazer, mas eles não sabem o que eles têm que fazer da maneira correta. Eles não estudaram aquilo que o Senhor disse, eles não buscaram compreender aquilo que o Senhor disse, para que eles possam fazer uma ação correta, uma prática correta daquilo. Então, Paulo está repreendendo uma busca cega pela ortopraxia, pela ação correta. Não tem como você ter uma prática daquilo que o Senhor diz se você não conhece aquilo que o Senhor diz, né? Aquilo que ele disse em sua palavra, aquilo que ele diz por meio dos apóstolos e diz por meio dos profetas. Então, para que se tenha uma busca saudável por ação correta, para que você possa ter uma ação, uma prática correta das Escrituras, você tem que ter um entendimento correto, uma fé correta, uma doutrina correta das Escrituras, da palavra de Deus, certo?
E esse é o primeiro ponto. O problema de alguns que buscam somente a ortopraxia. E eu quero citar outro texto aqui com vocês, agora falando da ortodoxia, certo? Da busca pela fé correta, ou seja, pelo entendimento correto, pelo conhecimento correto das Escrituras, daquilo que o Senhor diz, certo? E nós vamos colocar, eu vou colocar aqui para ler com vocês, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Estou colocando aqui na tela do computador, tá? Que diz o seguinte: eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Certo? Ou seja, Paulo diz que por meio deles, do ensino dos apóstolos e das escrituras, certo? Do Antigo Testamento, eles deveriam aprender a não ir além daquilo que está escrito, certo? Ou seja, não inventar coisas que a Escritura, que Deus não disse em sua palavra, que Deus não revelou por meio dos seus apóstolos e dos profetas, que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a Escritura, a sua palavra, certo? Então, nós devemos aprender a não ir além daquilo que está escrito. O erro daqueles que buscam somente a ortodoxia é o seguinte: eles têm esse entendimento de que você tem que buscar ser corretamente alinhado com as Escrituras, certo? Eles têm esse conhecimento de que você tem que estar corretamente alinhado com a Escritura, mas muitos que buscam a ortodoxia, que buscam a doutrina correta, o entendimento correto, eles não buscam ao mesmo tempo a ortopraxia, ou seja, a ação correta, a ação reta. Não há como você se dizer a alguém que tem zelo por Deus, que busca a Deus, que tem o entendimento correto das Escrituras, mas não coloca esse entendimento em prática. Você tem ortodoxia, mas você não tem a ortopraxia, ou seja, a ação correta, a prática correta daquilo que você compreendeu. Porque, como bem disse Martin Lloyd Jones, toda doutrina crida é uma doutrina vivida. Toda doutrina que nós cremos, que nós aprendemos com a palavra de Deus, nós temos que buscar colocar em prática. A ortodoxia sem a busca pela prática dessa fé correta, ela não vale de nada. Então esse é o erro de pessoas que buscam somente ortodoxia, mas eles esquecem da ortopraxia, certo? Da mesma forma, pessoas que buscam somente a ortopraxia, ou seja, a ação correta, elas esquecem que para ter a ação correta, para ter uma vida correta, uma prática correta aos olhos de Deus, eles têm que ter um entendimento, um conhecimento de sua palavra e dos seus mandamentos primeiro, para que eles possam saber como viver corretamente, porque é na palavra de Deus que ele ensina como viver corretamente. E se você não conhece, você não tem como viver. Então esse é o erro desses dois lados, tanto de quem busca só a ação correta, a ortopraxia, tanto de quem busca só a fé correta, o conhecimento correto, a ortodoxia, certo? E agora eu irei falar com vocês a respeito da questão das disputas, certo? Da questão das disputas, debates, discussões, certo? Entre cristãos eu acredito que há um diferencial entre debate e discussão. Debate é quando ambas as pessoas estão buscando edificar uma a outra, aprender uma com a outra. Já a discussão é quando ambas estão buscando destruir uma a outra. Isso é totalmente diferente. E é isso que eu quero citar com vocês, tá? Primeiro eu vou colocar com vocês o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 19, ok? Que está da seguinte forma. Irei ler com vocês. Estou colocando o texto aqui. 1 Coríntios capítulo 11, verso 19. Desculpem o erro. 1 Coríntios capítulo 11, verso 19. Diz o seguinte: pois é necessário que haja divergências, certo? Entre vocês, ou seja,
embates, debates entre vocês, discussões, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Então vamos lá, sobre a questão das disputas, dos debates, das discussões. Primeira coisa que a Bíblia diz, é necessário que hajam essas divergências, esses embates, dentro da busca pela fé, pelo conhecimento correto e pela vida correta cristã, para que sejam identificados aqueles que são aprovados, aqueles que são eleitos, aqueles que são obreiros aprovados, que manejam bem a palavra de Deus, que não se envergonham, né? Não se envergonham perante Deus. Então é necessário que hajam esses embates, essas discussões, para a identificação daqueles que são aprovados perante Deus. Então há necessidade de conversas a respeito de doutrinas? Com certeza há essa necessidade. A Bíblia diz, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24, diz a seguinte coisa: ao servo do Senhor, não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Vou ler novamente. Ao servo do Senhor não convém brigar, estar envolvido em brigas, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Ou seja, aqueles que servem ao Senhor, aqui esse texto está falando especificamente, é uma carta pastoral, né? Aqueles que servem na obra, como pastores, presbíteros, não convém ficar envolvido em brigas toda hora, mas ele deve sim ser amável, ou seja, ter amor para com todos no seu modo de falar. E ele deve ser apto a ensinar e paciente, ou seja, ele deve estar pronto a ensinar aquilo que é correto para os outros e de maneira paciente, porque obviamente aquelas pessoas que desconhecem, têm falta de conhecimento, elas vão demorar um pouco para absorver e reconhecer aquilo que você está ensinando de acordo com a Bíblia, né? Com certeza, porque a palavra, como a Escritura diz em Hebreus, ela é como uma espada de dois gumes, que penetra e mostra as intenções da pessoa. Então, quando você dá uma palavra, ela atinge o coração daquela pessoa aonde ela precisa ser tratada, e é claro que isso incomoda, porque é uma ferida. E aí é que ela vai começar a ter uma reação. Algumas têm a reação de se arrepender imediatamente, outras já não é tão imediatamente, né? E é por isso que nós devemos ensinar pacientemente, sendo amável, e não nos envolvendo em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, né? Como diz aqui o texto de 2 Timóteo. Então veja, a Bíblia diz sobre a questão das disputas, né? Dos debates. É necessário, em certo ponto, você conversar sobre as doutrinas, sobre as questões de Deus, da sua palavra, mas você não deve estar envolvido em brigas, sempre buscando discussões, né? Mas deve conversar sobre essas questões, né? Debater de maneira amigável, amável, apto a ensinar, pronto para explicar para a pessoa e de maneira paciente, como a Bíblia diz. Então é isso, tá, meus irmãos? Busquem uma busca saudável, certo? Correta sobre a ortodoxia e da ortopraxia, ou seja, busquem ter um entendimento correto da fé, mas sem esquecer de colocar em prática esse conhecimento, mas busquem ter uma prática correta da fé, mas sem esquecer porque para ter essa prática correta, certo? Você, primeiramente, para ter uma prática correta, uma ortopraxia, você tem que ter uma ortodoxia, um conhecimento correto da fé, certo? Ambos dependem um do outro, como eu disse. A ortodoxia depende da ortopraxia, e a ortopraxia depende da ortodoxia, certo? Então nós temos que compreender essas questões. E sobre a questão das disputas, dos debates, eu acho que deixei claro. Esse vídeo aqui vai ficar gravado. Eu vi que tem algumas pessoas que chegaram agora, mas ele vai ficar todo gravado aqui e vão poder ver e repetir as partes que eu já passei sobre ortodoxia, ortopraxia e a questão dos debates. Deus abençoe a todos e espero que tenham um bom proveito de tudo que foi falado aqui. Tá bem, meus irmãos? Até mais.